A mesa redonda Tecnologias Inovadoras para a Medicina vai reunir especialistas do Brasil e de Portugal para discutir como as novas tecnologias estão redefinindo a prática médica e o ensino e a gestão em saúde. Nessa sessão, teremos a presença de dois convidados internacionais, diretamente de Portugal, trazendo visões globais sobre o futuro da saúde digital. Juliano de Souza Gaspar é pós-doutor com foco em tecnologia para o ensino e saúde, doutor pela UFMG e mestre em informática médica pela Universidade do Porto, onde ele atua como Business Developer Brasil da Virtual Care. Já o Daniel Rodrigues é gestor de projetos de investigação e Business Developer na Virtual Care também, e membro da Sociedade Portuguesa de Informática em Saúde e do Grupo de Educação da Federação Europeia de Informática Médica. Já a Andréa Souza é especialista em saúde digital e interoperabilidade no Hospital Albert Einstein. Ela tem mais de uma década de experiência em integração de dados e transformação digital. Será um debate imperdível sobre tecnologia, conectividade e o futuro da medicina. Sejam muito bem-vindos, Juliano Gaspar, Daniel Rodrigues e Andréa Souza. É uma honra tê-los conosco no CONIGES 2025. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao 4º Congresso Internacional de Gestão e Inovação em Saúde, um evento que reúne o ecossistema de saúde para compartilhar conhecimento, inovação e inteligência artificial. Pessoal, uma alegria muito grande estarmos aqui no Congresso Internacional de Gestão e Inovação em Saúde, esse espaço importante criado para compartilhar experiências, discutir avanços e refletir sobre como a inovação pode transformar a forma como cuidamos das pessoas. Bom, permitam-me apresentar, eu sou Andréa Souza, sou enfermeira de formação, mestre em tecnologias em saúde. Há mais de 14 anos atuo dentro dessa área, informática em saúde, e terei a honra hoje de atuar como moderadora deste painel internacional. Minha missão é conduzir nossa conversa, dando a palavra aos nossos convidados e também, ao final, trazer algumas perguntas para enriquecer o nosso debate. Gostaria muito que vocês fossem já colocando as perguntinhas de vocês durante a nossa palestra, que ao final eu repassarei aos nossos convidados. O nosso painel de hoje é sobre tecnologias inovadoras para a medicina. E o nosso tema é de extrema relevância, o uso de sistemas digitais aplicados à saúde materno-infantil. Hoje nós vamos conhecer melhor o Obscare, que é uma solução tecnológica que já impacta milhares de vidas ao redor do mundo. E para nos apresentar o Obscare, essa tecnologia inovadora, nós teremos hoje dois profissionais de Portugal, tá? Da empresa Virtual Care, que vão falar um pouquinho para a gente sobre esse assunto. Nós temos aqui o Daniel Rodrigues. O Daniel ele é licenciado em enfermagem pela Escola Superior de Enfermagem de Porto e atualmente é doutorando de Ciências de Dados na Saúde, na Faculdade de Medicina da Universidade de Porto. A nível profissional, o Daniel ele atua como Business Developer e gestor de projetos de investigação na Virtual Care. Ele também é membro da Sociedade Portuguesa de Informática da Saúde, o EMAIS, liderando o grupo de trabalho em educação e está envolvido no grupo de educação na Federação Europeia de Informática Médica. Nós também temos outro convidado da Virtual Care, que é o Dr. Juliano Gaspar, que tem pós-doutorado com foco em tecnologias para ensino e saúde, é doutor pela UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, e mestre em informática médica pela Universidade de Porto. Atua também como Business Developer Brasil da empresa Virtual Care de Portugal e é membro da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, a SBIS. Pesquisador também da Fiocruz, UNASUS, e além de ser professor no Programa de Pós-Graduação em Saúde Digital da Universidade Federal de Goiás, a UFG, em curso de Qualidade e Análise de Dados em Saúde do Centro de Inovação em Inteligência Artificial para a Saúde.
Bom, eles são profissionais aí que vêm se dedicando à inovação em saúde e que vão compartilhar conosco suas experiências. Eu vou passar então agora a palavra para o Daniel, que vai começar a falar para a gente um pouquinho sobre a Virtual Care e o Obscare. Daniel, seja muito bem-vindo ao nosso painel internacional. A palavra está com você. Obrigado, Andreia. Obrigado particularmente também pelo convite em nome da Virtual Care para podermos apresentar a nossa empresa e o Obscare. Muito bem. Então, a Virtual Care, como empresa, surge da Universidade do Porto, da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, onde um grupo de investigadores, no âmbito de um projeto de pesquisa, desenvolveu um prontuário eletrónico para a obstetrícia. Isto já há mais de 20 anos. Depois deste prontuário ter ficado pronto, ficou a ser utilizado num hospital, o Hospital de São João, que é um dos maiores hospitais em Portugal, na Zona Norte, e começou a ter muito sucesso. Outros hospitais também começaram a querer utilizar este prontuário e daí surgiu então a empresa como forma de comercialização deste prontuário eletrónico específico para a área da obstetrícia. Portanto, hoje a Virtual Care já é uma empresa maior e, portanto, já temos outros produtos também, mas este começou na gênese da própria empresa e é hoje o nosso maior produto e com mais sucesso. Então, o que é exatamente o Obscare? Funciona como um prontuário eletrónico, integrando com o sistema de informação central do hospital. Ou seja, é uma forma de recolhermos dados estruturados especificamente neste departamento da ginecologia e da obstetrícia. Ok? Nós procuramos que este software dê resposta a todo o atendimento da grávida, desde uma consulta, um episódio de urgência, um internamento ou até após o parto, nos primeiros dias até ter alta do hospital. Este software foi desenhado para coletar dados de forma estruturada, fornecer ferramentas às instituições para que elas possam perceber como é que se encontra a população materna que abrangem. Ok? Isto permite, para além de as instituições de saúde conseguirem melhorar a qualidade do seu atendimento às gestantes, também impulsionar a produção científica através de produção de indicadores obstétricos. Com isto, nós produzimos então relatórios de indicadores automaticamente, ajudamos também na parte da investigação da pesquisa e da decisão clínica, procuramos integrar com os principais sistemas que intervêm na gestante e na própria gestação, como ecografias, análises clínicas, partogramas, cardiotocografias, e portanto procuramos incorporar todos esses softwares de outras empresas para que, em conjunto com o Obscare, consigamos produzir mais riqueza, mais qualidade no atendimento. Para as próprias gestantes, para as grávidas, nós fornecemos também alguma informação ahm, para elas não terem que andar com o boletim de saúde da grávida, o livrinho que as gestantes tipicamente andam, tanto nos cuidados na atenção primária como no hospital, para cada consulta. Nós conseguimos dar-lhes essa informação automaticamente através do Obscare. Para os médicos e enfermeiros, tipicamente profissionais que intervêm nos cuidados à gestante, acabam por não ter que colher o mesmo dado duas vezes, ok? Porque sendo colhido num episódio de atenção primária ao hospital, ou de consulta, ou de urgência, os dados que são colhidos uma vez estão sempre presentes para todos os profissionais nos episódios subsequentes. E para os pesquisadores, damos acesso facilitado, claro que ah, sempre de acordo com as comissões de ética e os acessos aos dados de cada hospital, mas tem uma plataforma que efetivamente tem os dados necessários para pesquisa em saúde materna. Nós já estamos em muitos hospitais em Portugal, já temos mais de 50% de todos os partos em Portugal em hospitais públicos.
Temos vindo a crescer de ano para ano e, portanto, 2025 será também um ano de mais crescimento, que nós atualizaremos uh, por volta do final do ano, mas já estamos em mais alguns hospitais do que os apresentados em 2024. Este é um bocadinho a representação do Obscare no mapa português, portanto, estamos muito virados para a zona norte, litoral e também a começar de entrar nas ilhas, nomeadamente na Madeira. E no Brasil temos alguns contactos, e efetivamente já tivemos algumas experiências também em alguns estados do Brasil, e portanto é um mercado que nós estamos a olhar com muita atenção pela sua diversidade, pela proximidade cultural que temos, e porque efetivamente vemos como uma hipótese de podermos fazer a diferença com alguns formulários estruturados e ajudarmos também o Brasil nesta questão fundamental que está a ser debatida em todo o mundo, que são os cuidados de saúde materna. Falando um bocadinho mais sobre o próprio Obscare e o que é que ele faz, portanto, em cada um destes tipos de episódio, consulta, urgência, internamento ou o momento do parto, ou um novo módulo de risco. Nós temos vários formulários que procuram dar resposta a todos os tipos de eventos que possam acontecer neste momento. Essencialmente, o Obscare procura fornecer o maior número de informação de uma forma interessante e útil para os médicos e para os enfermeiros. Então, nós apresentamos um resumo da gestante logo na primeira página do doente, apresentamos uma timeline da gestação em que cada semana está representada por uma coluna e em cada semana nós conseguimos ver e clicar nos eventos que aconteceram àquela gestante durante toda a gestação. Conseguimos também, integrando com o sistema central do hospital, fornecer listas de pacientes com consultas, que ecografias tiveram, análises e quem fez esses registros também. Os nossos formulários, neste caso do Obscare, nós entendemos que faz sentido que sejam estruturados até para facilitar a produção de indicadores e conseguirmos dar de volta o trabalho que os profissionais têm a registar dados nos prontuários eletrónicos, conseguirmos dar de volta um bocadinho esse valor que eles trazem e, portanto, desta forma, em formulários estruturados, conseguimos fazer isso. E, de uma forma geral, e voltando à parte da timeline, todos estes ícones são então clicáveis, ou seja, se tenho uma consulta na atenção primária, eu na timeline consigo ter acesso ao que o médico, neste caso, registou como diário clínico, consigo, integrando com o software peço desculpa, consigo, ahm, num único formulário de admissão, apresentar toda a história da gravidez, sendo preenchida uma vez, seja por um enfermeiro, por um médico, em consulta ou urgência, fica disponível para todos os profissionais a partir daquele episódio. Conseguimos integrando com o software, este exemplo é do software Astraia, que é um software típico utilizado para as ecografias em Portugal e na Europa, em que nós conseguimos mostrar o relatório automaticamente dentro do Obscare, inclusive a própria conclusão do relatório e também as imagens da ecografia. O mesmo para os softwares de análise, aqui já existem muitos e diferentes nos vários hospitais. Nós procuramos integrar sempre que possível com todos os sistemas que estão em funcionamento do hospital que sejam relevantes para a obstetrícia e conseguimos então trazer as análises da gestante para dentro do nosso software sem que o profissional de saúde tenha que introduzir manualmente através de um papel todas as análises que a grávida fez. Levantamos também os diagnósticos em formato de árvore hierarquizada, codificada em ICD-10 e, portanto, também ajudando a parte da auditoria e da codificação clínica dos hospitais. Produzimos também informação relativamente ao grupo de Robson automaticamente,
recolhendo estas informações que já são introduzidas tipicamente no nosso obscare pelos profissionais e, portanto, com os antecedentes da gravidez e outro conjunto de informações, produzimos então o grupo de Robson de cada gravidez. Temos também um partograma que foi elaborado de forma a dar resposta aos hospitais que querem fazer um partograma de forma digital e, portanto, a informação já fica também introduzida em articulação dentro do Obscare e com isto conseguimos produzir dashboards de cada paciente com o resumo da sua gestação, o partograma, nomeadamente se foram utilizadas estratégias não farmacológicas de alívio da dor, qual foi a evolução da dor, e portanto conseguimos dar instrumentos também de gestão aos profissionais que estão na atenção e nos cuidados da gestante. Eu passaria agora a palavra ao Dr. Juliano para continuar aqui com o módulo de risco. Obrigado, Daniel. Boa tarde para todos. Andréia, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando um pouquinho nessa tarde com vocês, né? E estendo o meu convite a todo, meu agradecimento a todo o evento. Então, eu vou fazer um complemento agora dessa fala do nosso amigo Daniel, onde ele apresentou muito sobre a coleta dos dados, a organização desses dados, né? Então, o que a gente faz a partir daí, né? Que tipo de inteligência a gente consegue ter nesse sistema para melhorar o apoio à decisão dos clínicos e, consequentemente, melhorar o cuidado dessa gestante, né? Toda essa linha de cuidado enquanto a gestante está dentro da maternidade, né? Então, a gente pensou em criar, em desenvolver esse módulo de risco, né? Que ele é todo baseado em medicina baseada em evidência. Então, ele vai utilizar todos os protocolos clínicos adotados em Portugal, na Europa e também validados pela OMS. A gente, com ele, né, a gente consegue estar trazendo indicadores clínicos, alertas, recomendações e todo esse suporte mesmo de apoio à decisão aos profissionais de saúde, quer enfermeiros, né, obstetras, quer os próprios médicos, os obstetras. Então, a gente tem todo um dashboard geral de gestão de risco inteligente, onde a gente tem um card para cada gestante, sendo monitorado, com diversos scores diferentes para cada uma dessas gestantes. Eu vou passar mais em detalhe aqui nas próximas telas, para a gente poder entender um pouco cada um desses ícones. Então, a gente, com esse dashboard, a gente fica tendo num acesso rápido, identificar de forma imediata casos prioritários, comparar os perfis de riscos de grávida, né, o próprio apoio à gestão clínica, e a gente consegue otimizar o planejamento e a vigilância desses partos e, claro, facilitar a interpretação rápida e minimizar os erros, né, baseado numa abordagem em dados. Então, aqui a gente consegue ver, ó, por exemplo, volta só um pouquinho, Dani, por favor. Aqui a gente consegue ver as legendas, né? Então, você vai ter, além das informações gerais sobre o parto e gestante, o risco gestacional, que vai de baixo a alto risco, pela escala de Goodwin. A gente tem a classificação de Robson, nos 10 grupos de Robson, e tem umas cores onde a gente vai indicar quais os grupos aonde uma cesárea ela é bem evitável, né? Então, um parto normal seria a melhor recomendação. É claro que cada caso é um caso, é a evolução dele, o clínico é que vai tomar essa decisão, mas a escala serve exatamente para isso. E aonde os grupos de risco, aonde as cesáreas elas seria o caminho mais viável para aquele parto, né? É claro que também pode acontecer de ter um parto normal, mas seriam grupos onde a cesárea é a bem mais indicada para que esse trabalho aconteça de forma com bons resultados, né? Então, a gente tem outras escalas de risco de parto com necessidade de baixo risco, ou com uma vigilância acrescida. A gente tem os riscos tromboembólicos pós-parto, então, baseado no Colégio Britânico de Ginecologia e Obstetrícia, a gente consegue ver se essa gestante tem um baixo risco de tromboembolismo ou até muito alto risco de tromboembolismo.
durante os próximos 6 meses pós-parto. E a gente tem também a classificação do risco hemorrágico. A gente sabe que a hemorragia é uma das 5 maiores causas de morte no pós-parto de uma gestante. Então, a gente tem essa classificação de risco, que ela é baseada tanto no programa Zero Morte Materna, do Colégio Pan-Americano, quanto no Colégio Americano e o Britânico de Ginecologia e Obstetrícia. Pode passar, por favor. Todos esses riscos que eu falei, eles são muito fáceis de interpretar. Eu sei que aqui nessa tela a gente não consegue ler direitinho, mas a gente consegue perceber que são cliques em variáveis, se a gestante tem ou não tem determinados fatores de risco. E, ao final, conforme ela vai clicando, o sistema já vai reclassificando e dizendo esse risco dessa gestante, né? Então, a gente consegue, além de classificar automático, a gente consegue já sugerir condutas em tempo real para esse profissional, para essa equipe multidisciplinar. Pode passar, né? O Dani já falou um pouquinho a respeito da classificação de Robson, né? Então, também são com 6 variáveis muito simples de coletar. A gente consegue essa classificação internacional de 10 grupos de prioridade de cesárea, né? Pode passar. E o módulo de risco, ele acaba gerando dados específicos, onde a gente consegue também estar atuando na gestão dessa equipe obstétrica. Então, por exemplo, aqui a gente tem um gráfico onde a gente tem as taxas de cesáreas separadas nos 10 grupos de Robson. E, como a gente falou, esses grupos que estão em azul são grupos que prioritariamente deveriam ter bem poucas taxas de cesáreas, porque o parto normal é o mais indicado. Não tem, a princípio, uma causa para se fazer uma cesárea nessa gestante. Claro, cada caso é um caso, o médico é que vai decidir, mas elas deveriam ser bem baixas, pelo menos abaixo de 20%. Então, quando a gente vê gráficos como esse, acima de 40%, 60%, cabe à coordenação obstétrica conversar com o seu corpo clínico, entender o que está acontecendo nesse bloco, por que está se dando dessa forma, porque não é só, aqui a gente não está falando só de custo, mas a gente está falando de aumentar o risco no pós-operatório dessas gestantes. O grupo 5, sim, ele é um grupo de gestantes que já tiveram um filho, pelo menos, então sempre fica uma questão se a gente induz novamente um parto cesáreo, um parto normal pós-parto cesáreo, né? Ou se a gente consegue evoluir um parto normal, então aqui é uma decisão muito técnica. Do grupo 6 em diante, que está ali em um tom mais quente, no rosa, no lilás, eles já são casos de prematuros, o bebê transverso, então são casos já mais difíceis de a gente evoluir para um parto normal mesmo. Então as taxas mais altas aqui, elas são bem-vindas, né? Pode passar, né? Então, os demais riscos também, eu já falei deles, mas a gente também consegue clicar aqui de forma muito rápida. Esse aqui é sobre o risco se precisar de um acompanhamento específico ou não. Em Portugal, os enfermeiros obstetras podem fazer parto, desde que seja um parto classificado por esse protocolo de baixa vigilância. Então, um parto normal, de baixa vigilância, sem risco nenhum, o enfermeiro obstetra pode fazer. Isso é legal em Portugal. No Brasil, a gente caminha para isso também. A gente sabe que as condutas de determinados hospitais seguem para um lado ou para o outro, mas a gente tem algo parecido com isso também. Não institucionalizado como Portugal, mas a gente caminha para isso. E o risco tromboembólico também, a gente de forma muito rápida consegue calcular esse tromboembolismo, esse risco, né? Graduado em 5 níveis, baixo, moderado, intermediário, alto e muito alto. Pode passar, né? E a hemorragia também em baixo, médio e alto risco de hemorragia pós-parto, seguindo aí, como eu falei, né, o Zero Morte Maternas da Organização Pan-Americana de Saúde e da OMS.
Pode passar, por favor. E aí, com todos esses dados que a gente gera, quer lá no cadastro que o inicial que o Daniel apresentou, quanto aqui no módulo de risco, a gente consegue ter dos mais diversos indicadores num dashboard para a gente poder ter uma real análise do que está acontecendo na nossa maternidade naquele momento, né? Aqui a gente tem uma interface que aparecem muitos zeros, mas é porque a gente não gosta de mostrar dados reais de um hospital numa apresentação, mas a gente consegue ver aqui diversos indicadores de cesárea e de condições de outros tipos de procedimentos. Pode passar, por favor. Além daquele dashboard, a gente tem relatórios com mais de 150 indicadores diferentes para você ter um controle total, né, da sua maternidade, fazendo essa análise, geralmente do mês anterior, ou da semana anterior, que isso é feito, a cada 15 dias, por exemplo. Pode passar. Aquele gráfico, aquela classificação de Robson, ela pode dar aquele gráfico que eu mostrei para vocês, tem o grupo 1 ali embaixo, mas também a gente pode ter o total, no mês ou no ano, o total de cesáreas que foram feitas no grupo 1, no grupo 2, no grupo 3. Então, a gente tem esse resumo também, e que ajuda bastante na hora de a gente fazer essa análise de como que o nosso corpo clínico está trabalhando. Pode passar. Aqui eu já mostrei, né? Nós temos esses indicadores e... Pode passar, por favor. Nós temos também um dashboard onde a gente consegue ver os recém-nascidos, né? Algumas informações muito pontuais de como está o estado desses recém-nascidos na UTI neonatal. Não está na UTI neonatal, né, Daniel? Exatamente. E, então a gente consegue saber a evolução deles. E uma ferramenta muito poderosa que nós também temos é a passagem de plantão. Então, através de um relatório muito simplificado, a gente pega as variáveis mais importantes daquele caso, daquele dia, e, de uma forma estruturada, toda a equipe clínica consegue fazer essa passagem de plantão. Geralmente, isso é um processo que pode levar horas dentro de um hospital, fazendo a passagem de todos os pacientes. Então, com essa ferramenta, a gente consegue ter isso de forma estruturada e rápida. Um outro fator muito interessante é que, pela Virtual Care ter nascido dentro de uma universidade, né, então a gente tem uma ligação muito forte com a pesquisa. Então, a gente, claro, mediante, como o Daniel falou, aprovação ética, autorização para uso dos dados de forma anonimizada, a gente consegue extrair esses dados para o hospital, para a maternidade, para os pesquisadores, professores que estão atuando ali como preceptores dentro da maternidade, e promover, e a gente promove uma grande quantidade de pesquisa com os dados do Observa, né? Então, isso também é um diferencial. A gente sabe de muitas empresas que a gente digita dado lá para dentro, quando muito gera indicadores, mas oferecer dados brutos para fazer uma pesquisa já é muito mais difícil, né? Então, a gente tem, eu estive contando semana passada para uma outra apresentação, nós temos mais de 950 variáveis aqui no Observa. Então, assim, são muitas variáveis. A gente está mostrando aqui só algumas telas, só alguns cliques, mas são muitas variáveis. Pode passar, né? E uma outra característica também muito interessante, nós temos um currículo vitae do profissional que atua dentro da maternidade. Então, a gente vê muitos residentes durante o R1, o R2, o R3, contando numa folhinha quantos partos eutócitos ele fez, quantos fórceps ele usou, quantas cesáreas ele usou, quantas reanimações, porque isso é importante no currículo dele quando ele sair daquela maternidade, né? Ele mostrar o que ele fez. E geralmente essa folhinha depois é digitada e o preceptor ou o coordenador assina comprovando que ele fez aquilo.
aqui no sistema, o sistema computa isso tudo, e ao final de um tempo, um mês, 6 meses, um ano, quando ele terminar, é retirado um relatório de tudo que ele fez e tudo que ele codificou, só dele, e essa folha simplesmente é assinada pelo coordenador da maternidade, ele tem um currículo dele completo, que é um relatório, tipo um indicador próprio para o residente. Então, isso é uma mais-valia fantástica que a gente produz e que a gente viu isso, aliás, não viu isso em nenhum outro sistema do tipo aqui no Brasil, nem em Portugal, na verdade. Bom, o que a gente queria apresentar aqui para começar a conversa era isso, né? A gente tem os nossos dados, a gente está à disposição também para mais dúvidas, assim, que a gente não conseguir responder agora. E, novamente, Andréia, é um prazer estar aqui falando contigo e no evento. Nossa, muito obrigada, pessoal. Excelente a apresentação de vocês. Na verdade, é um exemplo mesmo, né, de como a tecnologia pode apoiar a prática clínica, né, na ginecologia, obstetrícia e, né, nessa questão de informatização, né, desde o atendimento inicial, acompanhamento recém-nascido, essa última parte também do currículo para né, os médicos aí, eu achei interessantíssimo. E isso melhora mesmo a qualidade, né, assistencial, apoia a gestão também, acho que isso é muito importante. E nesse impulso, né, grande impulso na pesquisa científica. Parabéns pelo trabalho, achei excelente mesmo. Com certeza, acho que para o Brasil seria uma grande riqueza, né, apoiando. Claro que o Brasil já tem muitos sistemas, né, na área da medicina e na saúde, mas agregaria muito valor, né, para a obstetrícia também, o Obscare, juntamente com os sistemas que já são utilizados no Brasil. Muito bacana mesmo. E assim, gente, está chegando bastante pergunta aqui, né? Acabei separando algumas perguntas aqui para vocês. Acho que a gente ainda tem um tempo ainda para fazer essa discussão. Não sei qual de vocês dois vão responder, mas eu já vou começar a soltar as perguntinhas, tá bom? A primeira pergunta aqui é como o Obscare pode contribuir para reduzir erros e melhorar a segurança na assistência obstétrica? Acho que você falou um pouquinho, né, Juliano, sobre isso, mas se puder, né, explanar um pouco melhor. Bom, um dos grandes problemas que a gente vê sempre dentro da maioria dos sistemas que a gente vê, não digo necessariamente sistema software, né, mas a qualidade dos dados. Então, a continuidade do cuidado dessa gestante, a gente sabe que isso vai continuar, ela vai para a unidade básica de saúde, ela precisa de dados não só ali na hora do parto, mas para a continuidade tanto da saúde dela quanto do filho, né? Então a gente tem até uma continuidade dobrada, né? Entra um paciente, sai dois, três às vezes. Então assim, a gente precisa cuidar muito dessa qualidade, dessa informação que entra. Então o Obscare ele foi todo feito nesse sentido de cuidar da inserção desses dados, para que a gente tenha dados estruturados. Então, quando você faz o clique lá, de forma muito rápida, num diagnóstico, por trás, você já está colocando, a gente não vê, não mostra, para não complicar a tela para o usuário, o CID-10. Então, está tudo salvo em estruturas que já se permitem, inclusive, fazer interoperabilidade com outros bancos de dados, inclusive com o próprio governo, com a Rede Nacional de Dados de Saúde, porque a gente consegue cuidar melhor dessa informação de uma forma padronizada, né? Isso vai reduzir tempo, retrabalho, vai permitir interoperabilidade e automaticamente a qualidade dos dados. Muito bom. Ô, Juliano, acompanhando, né, os padrões brasileiros, eu sei, claro, né, o Obscare é português, mas vocês estudaram também o sumário de alta obstétrico para desenvolver alguns dados estruturados dentro do Obscare, justamente por Sim, conta da RM10? sim, eu tive o prazer de trabalhar na época que o sumário de alta obstétrico, num grupo de trabalho do governo, né, que a gente estava montando junto com a SBIS,
Então, é um documento que eu tenho muito presente, né, na minha memória. Então, a gente trouxe ele para cá, né? Então, a gente tem as variáveis todas do sumário já coletadas e estruturadas no mesmo formato em que a RNDS exige para o envio e comunicação. O que a gente sabe hoje é que o sistema da RNDS ainda não está recebendo os sumários de alta, mas eles estão estruturando isso muito em breve. A gente já vai conseguir comunicar e enviar esse sumário de alta para eles, para que isso já fique na rede central e que uma unidade básica de saúde consiga importar esse sumário de alta lá quando a gestante chegar na UDS. Perfeito, muito bom. Eu também participei desses grupos, né? Ainda atuo Sim, hoje nessa frente, né, dos sumários de alta, então realmente é uma iniciativa excelente até para o Brasil, né, poder utilizar o Obscare. sim. Muito bom. Tem outra perguntinha aqui. De que forma a integração entre cuidados primários, hospitais e aplicativos do paciente fortalece a linha de cuidado materno-infantil? Nossa, as perguntas, né? Inteligentes. Quer que eu Eu repita? acho que posso Pode dizer aqui responder? algumas coisas. Tá. Então, inicialmente, o Obscare foi conceptualizado num hospital e, portanto, esta integração da atenção primária surgiu naturalmente de forma a dar resposta a essa necessidade, efetivamente, porque nós sabemos que as grávidas não são, as gestantes não são só seguidas nos hospitais e, portanto, dentro da jornada da gestante, há uma parte fundamental que é feita na atenção primária. E se nós não dermos resposta a isso, estamos a perder muita informação e a redobrar o trabalho dos profissionais de saúde que depois no hospital têm que recolher dados e até às vezes repetir exames e, portanto, gastar os recursos também. Portanto, não só o tempo, mas também os recursos que são escassos, tanto de análises como de ecografias e outros exames, e, portanto, o que nós preconizamos integrando a atenção primária com o hospital é mesmo que cada dado só seja colhido uma vez e que não se gastem recursos desnecessários. Legal, Daniel, muito bom mesmo. Bom, gente, está entrando muitas perguntas aqui, mas eu não vou conseguir fazer todas, tá? Vou perguntar mais uma. Quais impactos o uso do Obster pode trazer para a pesquisa científica e produção de indicadores em saúde? O professor Juliano até falou um pouquinho, né, sobre os É, indicadores. a gente acaba, a gente acabou falando um pouquinho disso já no final, né? Sabendo que isso É, é um diferencial da ferramenta. Então, assim, quando a gente coleta os dados de forma estruturada, né? Quando eu digo estruturada, não sei se todo mundo aqui que está nos assistindo entende, é porque você pode coletar os dados de forma textual, digitando um texto, o que era comum, sempre, né? né? A gente já a gente ainda vê isso, mas os relatos, né? Gestante, normotensa, 22 anos, vai digitando, né? Aquela forma que a gente aprende na faculdade. Isso ainda tem esses espaços de preenchimento, porque a gente sabe que isso é uma cultura, né, principalmente no Brasil, de digitar, mas a gente tem ele todo codificado em variáveis separadas. Qual é a temperatura da gestante? Qual é o estado dela? Se ela está com febre ou sem febre? Então, isso tudo é codificado de forma estruturada. Isso vai permitir, claro, que a gente gere indicadores, né, em tempo real. A gente chama de alertas, monitoramento. Isso faz com que a equipe técnica consiga atuar de forma muito rápida numa situação de emergência, e isso vai gerar indicadores que podem ser para a gestão, e automaticamente esses mesmos dados podem ser extraídos para pesquisa. O que a gente faz, e aí eu acho que a gente tem que ter sempre esse alerta, né? Porque alguns profissionais não entendem muito como é que são os processos éticos e a própria LGPD. Quando fala LGPD, a pessoa até já se assusta, né? Eu quero fazer o meu parto aqui, eu não quero ficar sabendo de lei, mas a gente precisa saber, né? Então, para você, a gente não tem um botãozinho no sistema que você clica lá e tira o dado, porque isso não seria
isso poderia infringir muitos problemas éticos da LGPD. Então, esses dados teriam que ser pedidos para a equipe, para que a gente tinha, então isso é uma segurança, não é que a gente segura os dados, é uma segurança mesmo, porque o hospital, ele é detentor da informação, ele não pode liberar essa informação sem uma autorização ética. Então, a pessoa ela precisa fazer um projeto de ética, passar no comitê de ética para utilização, e aí ela vai solicitar, olha, eu preciso de todos os dados referentes à laceração perineal, e todas essas variáveis aqui, de 20 variáveis. Então, a gente vai extrair os dados de um período que ela solicitou, dessas variáveis, e entregar esses dados já de forma anonimizada para essa pessoa. Mas tem que ter uma autorização ética para usar, né? Mas então, seguindo esses critérios todos, a gente consegue estar atendendo todas essas necessidades, né? Bom, muito bom, professor. Bom, outra perguntinha aqui. Considerando que já cobre quase metade dos partos em Portugal, quais seriam os principais desafios e oportunidades para expandir essa solução em outros países? Vocês já estão, né, em outros países? Obrigado, pela pergunta. Efetivamente, nós já temos aqui algumas experiências, no Brasil, mas a maioria, como vocês viram, das instalações são então em Portugal. A nossa ambição é efetivamente ficar com todo o mercado em Portugal e também termos mais experiências no Brasil. Assim, desafios existem muitos, que vamos dizer, o Brasil principalmente portanto, um país do tamanho de um continente, Uhum. e portanto tem muitas realidades distintas mesmo dentro do próprio Brasil. E portanto há aqui uma adaptação que nós sabemos que a nossa solução tem que ter para cada um dos estados. E, portanto, isso é um trabalho que nós estamos dispostos a fazer em parceria com as instituições que quiserem utilizar o Obscare. Vemos também como obstáculo, não é, a parte das integrações com os vários softwares, e, portanto, essa não é uma dificuldade exclusiva ao Brasil. Nós, em Portugal, na Europa, temos esse problema também, que nós temos conseguindo resolver em parceria, em colaboração com os departamentos de informática, de IT dos próprios hospitais. Temos conseguido dar resposta a isso, mas efetivamente continua a ser também um desafio. Agora, em termos de oportunidades, eu vejo que são imensas. Efetivamente, já o Brasil tem vários sistemas de informação, alguns muito grandes e de boa qualidade, mas ainda consideramos que existe, tal como em Portugal, alguma falta de registros ou prontuários eletrónicos específicos para cada departamento. E essa também é a vantagem do Obscare. É nós efetivamente darmos atenção e conseguimos dar resposta ao nível de detalhe do dado que precisa de ser coletado em cada momento na gestante. Perfeito, Eu, Daniel. eu, eu posso fazer um Pode- complemento? claro, Quando a doutor. gente fala, né, de integração, né, com os outros países, eu também vejo assim, que muito importante a gente fazer uma adequação cultural, né? Apesar de a gente estar falando de práticas clínicas e algo já consolidado internacionalmente, mas existe uma certa adaptação cultural. A gente percebeu muito isso quando a gente tentou fazer o início desse projeto no Maranhão, no interior do Maranhão, né, com uma realidade assim totalmente diferente. Por exemplo, das cidades que eu conheço, eu nunca tinha visto aquele tipo de situação. Então, tanto em termos de como que as pessoas se referem a determinados procedimentos, quanto ao uso dessas informações, da importância que eles davam para determinadas informações e não para outras. Então, essa adequação cultural, tanto linguística quanto perceber o que naquela maternidade, porque um sistema onde a gente coloca, ó, você tem que começar a coletar 900 variáveis, isso vai parar o trabalho deles, porque eles não são acostumados, né? Coletam lá 10 variáveis no papel, então, assim, a gente precisa adequar isso, a gente precisa ajustar a essas realidades, né? O Obscare em Portugal, ele, apesar da Virtualcare ser mais recente, mas o Obscare em Portugal ele já existe há 20 anos. Então, existe uma cultura gigantesca de coleta de dados que permite com que eles coletem 900 variáveis do parto, né? Então,
Acho que é Perfeito. A importante, né? diversidade é muito grande, né? E É. vocês têm que sempre estar estudando também, né, essas culturas de outros países, caso, né, haja interesse no Obscare, justamente para se ajustar, né, aos padrões de cada um. E os protocolos Pessoal, mudam, né? Por exemplo, a gente isso, tem aqui exatamente. o zero morte materna da Organização Pan-Americana de Saúde. Então, a rede Alinea, a antiga rede Cegonha. Então, a gente tem indicadores contratualizados com o governo que a gente precisa informar, coisas que não existem em Portugal, né? Lá E eles às têm vezes os outros, estados, né? né? Isso. É, Às vezes os estados também, né, acabam, né, estudando os seus solicitando próprios. determinados indicadores. Exatamente. Exatamente. Bom, mais uma perguntinha aqui. Como muitos hospitais já utilizam uma solução de prontuário eletrônico, um sistema a mais não dificultará o cuidado do paciente? É possível realizar a integração? Bom, a gente já falou um pouquinho, acho que, sobre isso, né? Mas se vocês quiserem só dar uma, né, mais uma explicada, É. para a É, integração para otimizar o trabalho dos profissionais, que é a questão, né? Os profissionais usam, às vezes, vários sistemas, né, durante o dia para registrar dados. Tem dificuldade para integrar ou não? Ó, a gente tem experiência de integração com diversos sistemas, inclusive com sistemas grandes que são usados aqui no Brasil, lá em Portugal também, como o da Philips, por exemplo. Ou outro sistema grande, como o Astraia, que é a parte de ecografias, né, de ultrassonografia, que é importada. Então, toda parte, a gente tenta sempre fazer essa integração com o sistema central do hospital, onde há a internação dessa gestante, importa esses dados todos. E, ao final, se o sistema permitir, a gente retorna os dados todos que esse sistema tem capacidade de importar, ou, no mínimo, o sumário de alta, né? Devolve o sumário de alta para o sistema central. Então, tem essas possibilidades, assim, a gente fazer esse tipo de integração, exatamente para evitar o retrabalho, né? Para a pessoa não ter que entrar no software, digitar tudo, aí vai para o outro. Não faria sentido. Se o outro, até porque o outro não faz o que a gente está fazendo, né? Então, a gente não teria essa questão, né? Então, seria possível, por exemplo, né, um sistema de informação grande aqui do Brasil, né, um sistema hospitalar, colocar o Obscare como se ele fosse um módulo da obstetrícia nesse sistema, seria possível? Geralmente a gente faz um botão lá dentro desse sistema, quando ele clica e ele abre o Obscare, aí já vem os dados todos do mesmo paciente, já tudo aberto, e ele continua lá a internação, salva e volta para o sistema central. Ah, perfeito, facilita muito isso, né? É. Legal. Ah, para quem, né, está aqui junto com a gente, né, que trabalha com sistemas de informações, né, hospitalares, isso é de grande valia, acho que vale a pena conhecer. Tem uma pergunta aqui, gente, olha, é a última pergunta, porque estão chegando muitas perguntas e o nosso tempo está acabando. Acho que vocês podem responder até pela experiência, né, de vocês juntamente com a ponta, né, com os clientes, né, com as instalações. Qual a idade da maternidade antes do Obscare e quais mudanças vocês perceberam após a implantação? Acho que não sei se o Daniel também, né, tem mais Sim, sim. essa experiência na ponta. O que você tem notado, Daniel? Sim, portanto, eu trabalho também na implementação do próprio Obscare junto dos profissionais nos hospitais. Há aqui duas mudanças fundamentais. A primeira eu diria que é do papel para o Obscare e outra do próprio software central, que só colhe informação não estruturada, ou seja, textual, para o Obscare. E, portanto, o que nós conseguimos ver é que existe uma adaptação que é necessária, um trabalho dos profissionais porque altera efetivamente o seu fluxo de trabalho normal, ok? Mas, e portanto, exige ali uma capacidade de alteração e existe alguma resistência à mudança, que é natural com a adoção de qualquer software, mas a partir do momento que toda a equipa está entrosada e a registarem no Obscare, portanto, enfermeiros, médicos, e cada um destas classes tem acesso à informação que o outro registra, conseguem ver que numa segunda consulta, no momento do internamento, já não tem que colher quase informação nenhuma, porque já está tudo registado. Aí sim, começamos a ver as melhorias, eles ficam entusiasmados, começam a sugerir novas melhorias ao próprio software, que coisas é que gostariam que o software incluísse. Nós sabemos que muitas vezes eles fazem alguns estudos, têm algumas folhas
Excel, planilhas Excel que estão a recolher dados à parte e, portanto, já nos pedem para nós fazermos esse desenvolvimento de incluir essa recolha, essa coleta de dados dentro do Obscure e, portanto, eu diria que existe efetivamente aqui uma adaptação, uma resistência à mudança que nós consideramos que é natural sempre que é uma adoção de um novo fluxo ou de um novo software, de uma nova tecnologia, mas que os profissionais ao longo do tempo vão começando a perceber as melhorias, e é isso que nós temos sentido, que depois não querem utilizar outros sistemas. Inclusive, os obstetras e os enfermeiros vão mudando de hospitais e quando chegam a um que já não tem o Obscare, fazem muita força para que o Obscare também chegue lá, porque já estão habituados a utilizá-lo. E, portanto, isso é muito gratificante para nós ver isso acontecer e é efetivamente o que nós sentimos e daí estarmos tão interessados em expandir isto para outras realidades. Bacana, eles já fazem a propaganda, então, né? Quando mudam de hospital, isso é bacana. E, Daniel, Foi claro que nós temos engraçado várias. Oi, fazer só professor, um pode falar. comentário. Eu estava num evento no Rio de Janeiro sobre neonatologia. E aí, conversa vai, conversa vem, era um evento internacional. De repente, eu ouço duas meninas médicas portuguesas e elas viram assim o banner do Obscare, elas vieram todas empolgadas para os seus colegas. Olha, o Obscare tá lá do professor Ricardo, lá da professor Kelly, não sei o quê. Então, assim, elas trabalham com o Obscare, aí elas passaram na frente do stand e já começaram a elogiar o produto. Então, assim, foi tão engraçado, porque a equipe que estava comigo ali, que não conhecia, né, o Obscare, Se ficou interessou. impressionada, assim, um evento que nem era de obstetrícia, tinha gente que passou e viu o Obscure, assim. Então, é engraçado isso, né? Uma Se propaganda que interessou eles mais. fazem. Não, com certeza. E a gente sabe que tem várias categorias profissionais, né, que estão ali atuando dentro, né, da obstetrícia, né, na neonatologia. Vocês sentiram muita resistência pelos médicos na hora de implantar o sistema, na hora de instalar, ou não? Da nossa experiência, não tem a ver tanto com a classe profissional, mas sim com há pessoas diferentes em todos os locais e, portanto, do que nós sentimos, até porque o Obscare foi muito desenhado também por médicos obstetras e enfermeiros obstetras também, portanto, isto foi uma espécie de cocriação. Nós temos uma equipa de comissão que foi acompanhando o desenvolvimento do Obscare e, portanto, acaba por ser também desenhado pelos próprios profissionais muitos dos fluxos que existem no Obscare. E, portanto, nós não sentimos que uma determinada classe tenha mais resistência que a outra, sabemos que as pessoas são diferentes em todos os locais e que vai haver sempre pessoas que se adaptam mais facilmente e outras que têm um bocadinho mais de resistência. Ah, legal. Que bom, gente. Nossa, eu gostei bastante. Olha, pessoal, é uma pena, não consigo. Tem muitas perguntas aqui, mas eu não consigo mais, né? A gente já está aí com o tempo estourando, tá? Eu queria agradecer muito, né, ao Daniel, ao Juliano, né, por ter nos apresentado essa solução, o Obscare, que vem aí contribuindo, né, para a melhoria aí da assistência à saúde, né, na neonatologia, na obstetrícia, que integra informações, apoia as equipes multiprofissionais, né, e acima de tudo aí trazendo mais segurança, né, para as mamães e para os bebês. Eu agradeço muito a participação de vocês, né, que pena que a gente não pode falar mais. E a gente, né, chega então ao fim desse painel. Quero também agradecer a todos que estão aqui, né, nos acompanhando nesse painel. Espero que vocês também tenham gostado muito e espero que vocês continuem, né, acompanhando o congresso, que está riquíssimo, né, com muitos temas inovadores. Hoje é só o primeiro dia e nós temos muito mais aí, né, durante o final aí da tarde e o dia de amanhã todinho, tá? Muito obrigada a todos, Daniel, professor Juliano também, muito obrigada novamente. E nós seguimos aí com a nossa programação, né, do Congresso Internacional de Gestão e Inovação em Saúde. Que mesa redonda incrível! Agradecemos imensamente aos nossos palestrantes, Juliano Souza, Daniel Rodrigues e Andréia Souza, por esse debate inspirador sobre tecnologias inovadoras para a medicina.